Manuel Bandeira foi um grande poeta que de certo revolucionou o modo de se fazer poesia. Ele criou poemas que mudaram totalmente o contexto da época, com estilos como versos livres, que no qual quebra a monotonia de sonetos e versos esquematizados, e do uso da quebra do romantismo, pois na época as poesias tratavam sobre amor e sobre morte de uma forma muito melancólica e romântica. Ele tratava tais assuntos de ordem direta e literal, tendo uma visão pouco esperançosa ou fantasiosa sobre esses sentimentos. Manuel Bandeira foi um poeta brasileiro. Foi professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. Foi um dos maiores representantes da primeira fase do modernismo, um período marcado pelas tentativas de revolucionar os estilos de arte e tecnologia, durante o começo do século XX. A infância e juventude do poeta foram muito felizes, mas sua vida teve uma reviravolta ao ser diagnosticado com tuberculose aos 18 anos. Foi então que viveu de forma agoniante, já que sua expectativa de vida nunca foi alta, podendo morrer a qualquer momento. Porém, contra todos os dados estatísticos, conseguiu viver até os 80 anos, viajando para países europeus e americanos de hospital para hospital, em busca de um tratamento desenvolvido. Durante sua vida, fez várias poesias, entre elas estão os poemas Cacto, Major e Namorados, obras famosas que constam no livro Libertinagem, que contém algumas das obras do poeta. E tudo isso nascendo em 1886 e morrendo no ano de 1968. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária, Laocoonte constrangido pela serpente, Ugolino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste, Carnaubais, Caatingas. Era enorme, mesmo para essa terra de ferocidades excepcionais. Um dia um tufão feribundo abateu-o pela raiz. O cacto tombou atravessando a rua. Quebrou os beirais do casarão fronteiro, impediu o trânsito de bonde, automóveis, carroças. Arrebentou os cabos elétricos durante 24 horas, privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. Laocoonte foi, segundo a famosa Ilíada, conto de decadência da cidade de Troia, e mitologia grega, foi um sacerdote troiano que não acreditou que o cavalo de madeira de Troia era um presente divino, levando o povo a ir contra a crença e até queimar o presente. Foi então que um deus grego enviou serpentes para matar o sacerdote e seus filhos. Não existe uma forma concreta e verdadeira para qual deus seja. Ugolino foi, segundo a mitologia grega, um político ávido por poder, que ao se aliar com outro político foi exilado com netos e filhos para sempre posteriormente. Sofreu uma punição divina, acusado de ter comido os netos e filhos para sobrevivência própria, a comer o crânio do inimigo, o mesmo político que outra hora se aliara para toda a eternidade. Nos 3 primeiros versos do poema, o cacto representaria dor, injustiça e privação. Isso se dá pois o autor faz referência a Laocoonte e Ugolino, que foram injustiçados em suas histórias. No 4º verso, o cacto estaria relacionando ao sofrimento da religião nordestina castigada pelas chuvas. No 5º verso, era enorme, mesmo para essa terra de ferocidades, passa a conter os mares que afligem a raça humana. Na segunda estrofe, o cacto abatido pelo tufão passa a ser a imagem da humanidade que sofre com dor e privação de injustiças. O poema faz alusão, em geral, que a humanidade sofre e é atingida de maneiras violentas e adversas. O Major. O Major morreu, reformado, veterano da Guerra do Paraguai, herói da Ponte do Itororó. Não quis honras militares, não quis discursos. Apenas à hora do enterro, o corneteiro de um batalhão de linha deu boca do túmulo. O toque de silêncio.
O Major é um poema que Manuel Bandeira escreveu como forma de mensagem póstuma, ou seja, para depois de sua morte. Ele quis passar que sua vida era frágil e simples, como falta de aventuras e de certa monótona, dizendo que então a sua simplicidade que vivera não merecia honrarias, apenas o leve silêncio da morte. Esse texto quer passar a quebra do romantismo a partir da morte, simbolizando que a honraria mais digna é a mais prática, sem muitas dedicatórias, rajadas de canhão ou qualquer ato grandioso. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo com os olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos e fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Parece louca. Se trata de um poema que fala sobre a conversa entre um namorado e uma namorada. O homem começa a falar sobre a diferença do rosto e do corpo da mulher, fazendo uma comparação com uma lagarta listrada, vista em sua infância que, de acordo com o próprio autor, foi a única parte alegre de sua vida. Manuel Bandeira elaborou o poema com o intuito de quebrar o romantismo da época, sendo uma das principais características de sua obra. A poesia foi feita com um vocabulário mais simples, para também quebrar o conceito das poesias que tratavam apenas para profissionais ou conhecedores da língua portuguesa. Ela usa esse vocabulário também para abranger o número de leitores de seu poema.